Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou comentar aqui a velha polêmica do nazismo ser de esquerda ou de direita. E se você está achando que eu vou falar logo que ele é de esquerda porque o partido do Hitler era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, está muito enganado, viu? O nome de partido para mim não é suficiente para isso, até porque a gente tem aqui no Brasil exemplos bem claros, né? Que nome de partido nem sempre tem a ver com aquilo que o partido faz de fato. É só ver o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, e que de trabalhador ali não tem quase nada, né? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, é analisar o espectro político e ver até que ponto esse espectro de esquerda e direita ele é suficiente para explicar a realidade da política, a complexidade da política e se há opções, se há outras formas de entendimento que elevam o nível do debate. Bom, para começar, esse espectro de esquerda e direita ele surge lá na Revolução Francesa, quando a gente teve lá jacobinos sentando à esquerda e gerondinos, que eram os menos radicais, né? Jacobinos eram os mais radicais, sentando à esquerda, e os gerondinos, os menos radicais, sentando à direita de uma sala. Ou seja, era uma sala, um espaço físico, e aquilo ficou definido de esquerda e direita por uma simples questão de oposição física de espaço. E essa oposição vem sendo utilizada como analogia para explicar os movimentos políticos do século XX. Então olha como a coisa é complicada. Uma coisa lá de outros séculos atrás é utilizada como analogia para explicar movimentos que a gente vem vivenciando nas últimas décadas. Então só por aí a coisa já fica meio esquisita. Mas ela tem uma certa serventia. A questão é ver a quem que ela está servindo. Vamos lá. Se a gente entender hoje que comunistas estão na esquerda, por analogia, tudo que se opuser aos comunistas será direita. Então os nazistas são direita porque eles se opõem ao comunismo, né? E os conservadores britânicos? Eles também são direita porque eles também se opõem ao comunismo. Poxa, os liberais? Não, os liberais também são direita porque os liberais se opõem ao comunismo, ao socialismo. Poxa, peraí. Só que os conservadores britânicos, eles também são opostos ao nazismo. Poxa, se o nazismo é de direita, o conservador britânico, por analogia, ele é o quê? Ele é a esquerda agora? Entenderam como é muito complicado utilizar esse espectro político raso, né, bilateral apenas, para poder entender a política? A política é um pouco mais complexa do que isso. Não existe só esquerda e direita, não dá para explicar tudo por aí. Essa explicação, ela só interessa para quem tira proveito dela, que é o pessoal da esquerda, que faz o quê? Coloca lá na direita, né, junto com o nazismo, os liberais, os conservadores, né, e vai chamando todo mundo que é de direita de fascista, de nazista, que é o que aconteceu aí na campanha política que a gente viu. Exemplo de sobra, todo mundo que quis se opor à esquerda foi chamado de nazista, de fascista, etc. Ninguém fez questão de explicar o que é um pensamento liberal, o que é um pensamento conservador, ou seja, para a esquerda o que interessa muitas vezes, infelizmente, é um debate raso para ela poder sobressair, porque quando a explicação melhora de complexidade, putz, aí fica ruim para os caras e ruim de verdade. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês, porque se a gente vê que esse espectro não serve para explicar e a gente partir para um outro plano de entendimento, e nesse plano a gente começa a separar os movimentos por similaridade, por bases ideológicas, aí a gente vai ver que nazismo, fascismo, socialismo, comunismo, todos eles se parecem muito mais entre si do que qualquer um deles se parece com os conservadores, né? Porque todos esses movimentos, eles são revolucionários, eles são coletivistas e eles são totalitários. Ao contrário do conservadorismo. O conservadorismo ele é um antirrevolucionário. E não se enganem aí com a visão errada que a esquerda passa do conservadorismo, como se o conservador ele fosse um sujeito avesso a mudanças. O conservador não é avesso a mudanças, ele é avesso a revoluções, porque ele não acredita que uma revolução vai levar a sociedade ao lugar almejado. O revolucionário ele está disposto a pagar o preço que for no presente em busca de um futuro utópico, ou seja, ele imagina um futuro possível e ele está disposto a jogar fora tudo que a humanidade construiu ao longo dos últimos milênios para criar essa sociedade hipercomplexa
Ele não está nem aí para isso, ele quer chutar o balde, quer chutar o pau da barraca porque ele acredita que um futuro idealizado vai chegar. O conservador não, o conservador é um cético, ele fala, cara, demorou tantos milênios para a gente sair da caverna, para a gente chegar numa sociedade hipercomplexa como é hoje, para a gente estar aqui assistindo vídeo no YouTube, gravando com toda essa facilidade. Meu, isso demorou milênios para acontecer. Eu não vou acreditar que uma mudança proposta por um revolucionário vai me levar para um lugar melhor assim, plim, como num passe de mágica, né? Então o conservador ele é mais cabreiro, ele é prudente, ele prefere mudanças gradativas, ele é um reformista. Ah, a casa está com um problema? Reformaremos a casa. Não vamos quebrar a casa inteira e depois ver como é que constrói outra. A gente vai reformar a casa aos poucos. Esse é o pensamento conservador. Aqui não é bem explicado no Brasil. Então, quando a gente separa o que é um pensamento conservador e um pensamento revolucionário, a gente vai ver que os conservadores estão de um lado e todos os outros que são pensamentos revolucionários estão de outro lado, né? O socialismo, o comunismo, o nazismo, o fascismo e até mesmo o positivismo também está lá do outro lado. Ele é uma ideologia também revolucionária. Até deveria ser mais estudada no Brasil do que é ainda hoje o positivismo. O positivismo influencia muito as nossas correntes políticas, ele é menos estudado do que deveria. Mas enfim, todos esses ismos aqui, eles se opõem ao conservadorismo. Então, nesse sentido, se a gente, num outro plano de entendimento por similaridade, se a gente chama o conservador de direita, todos os outros estarão na esquerda, tá? Então espero que vocês tenham entendido que há outras formas de entender. Então eu não acho tão adequado falar, não, o nazismo é de esquerda. Se você assume a linguagem que a esquerda prega do espectro político, fica tudo esquisito, não cabe direito. Então você tem que fazer o quê? Rejeitar essa linguagem e explicar que existe uma outra forma de entender. Você não pode aceitar discutir nos termos que a esquerda colocou como se esses termos fossem únicos, imutáveis e fossem a única forma de discutir. Não, não é a única forma de discutir esse assunto. Você pode entender que há uma outra forma mais complexa e muito mais interessante de explicar que coloca cada ideologia política no seu devido lugar, tá? Então, o conservadorismo está de um lado e todas as ideologias revolucionárias estão de outro lado. Então, nazismo, comunismo, fascismo, positivo, está tudo lá no mesmo saco do pensamento revolucionário, coletivista e muitas vezes ali totalitário também, coisa que o conservador se opõe, tá? Se você curtiu essa explicação, eu vou deixar aqui algumas fontes para vocês. A primeira delas, que foi da onde eu tirei a maior parte dessa explicação, é de uma série de artigos do professor Flávio Gordon. Ele que é antropólogo, é doutor. Para o pessoalzinho da esquerda aí que adora fontes de autoridade, né? É uma série de 5, 6 artigos. O nome dessa série se chama Prolegômenos a um debate menos chinfrim. Muito adequado o nome. Ele escreveu para a Gazeta do Povo na coluna dele. Tem, acho que 6, 7 capítulos. Meia horinha de leitura, vocês matam isso. E tem fonte pra caramba. Pra quem é chato, cadê a fonte? O Flávio coloca dezenas de fontes. Fontes em várias línguas diferentes. O cara é muito fera mesmo. Então, o pessoal que tem tesão por fonte lá não falta nessa série de artigos do Flávio Gordon. Uma outra fonte que é muito legal, que fez 2 aulas bacanas sobre ideologia política, é o Lucas Ferrugem, ele que é roteirista e produtor do Brasil Paralelo, lá no Núcleo de Formação, que é um projeto bem legal do Brasil Paralelo, tem 2 aulas lá, ele vai dando também uma explicação que vai ao encontro disso aqui que eu também falei, uma parte do que eu expliquei aqui eu também peguei da aula dele, vale muito a pena assistir as 2 aulas do Lucas Ferrugem. A bibliografia na qual ele se embasa é um pouco diferente da bibliografia do Flávio, mas também acaba enriquecendo essa situação. A terceira fonte que eu quero passar para vocês é o Flávio Morgenstern, do Senso em Comum. Ele gravou um podcast número 38, de 2 horas ali, e ele já vai para um lado um pouco diferente, porque ele vai buscar a matéria-prima que deu origem ao nazismo. Então ele vai buscar lá longe, né, nos mitos fundadores das sociedades primitivas até chegar no nazismo. É bem bacana esse podcast dele, número 38 do Senso em Comum. E para fechar, a última fonte, eu volto a falar aqui do Flávio Gordon. Ele tem um curso no Instituto Borborema que se chama Revolução Francesa, o berço das religiões políticas. Então já não é uma explicação sobre nazismo, conservadorismo, nada disso. Ele fala de religiões políticas, mas é um curso muito bacana que ajuda você a entender melhor
esses movimentos políticos que surgiram depois da Revolução Francesa. E para quem gosta de fonte, meu, Flávio capricha, tem fonte pra caramba em muitas línguas. Então o pessoal aí que fica reclamando, cadê a fonte, cadê não sei o quê? Meu, o Flávio é muito fera, tem muita coisa legal nesse curso e acho que vale a pena vocês assistirem também. Esse último é no Instituto Borborema, Revolução Francesa, o berço das religiões políticas. Bom, gente, é isso aí. Se vocês curtiram mais essa reflexão, não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de acionarem o sininho para serem notificados aí quando mais vídeos forem postados. É isso aí, obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Valeu!